de semana. I'm just gonna move in and stay right here in Curitiba. Eu acho que eu vou me mudar para cá e morar aqui com vocês. Let me just explain a little bit about my voice. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu com a minha voz. 25 years ago, I developed a problem in my vocal area. Há 25 anos atrás, desenvolveu-se um problema na minha região vocal. It was an ulcer next to my vocal cords. Era como se uma úlcera bem do lado das minhas cordas vocais. To make a long story short, E para transformar uma história que é muito longa, um pouquinho mais curta, I ended up having surgery for the ulcer. eu fui para a cirurgia para remover então essa úlcera. The surgery removed the ulcer, E a cirurgia conseguiu remover o que precisava ser removido, but did something else. mas houve também um erro. We don't know what went wrong, E nós não sabemos o que exatamente foi. but I've had chronic pain ever since. Mas desde aquele dia eu tenho dores crônicas. And I am waiting on the Lord every day for His promised healing. E eu tenho esperado no Senhor todos os dias pela cura que Ele me prometeu. I pursued medical treatment for about a year, Durante um ano eu realmente busquei tratamento médico and that wasn't going anywhere. e não estava adiantando nada. And I said to my wife, honey, there is so much mystery surrounding E eu this disse para minha esposa, meu bem, tem tanto mistério em torno dessa situação que eu estou. I don't think this is simply a natural problem. Eu não acho que isso aqui é um problema simplesmente natural. I think there's something spiritual going on here. Eu acho que tem algo espiritual acontecendo aqui. God got Joseph into prison. God got Joseph out of prison. Deus colocou José na prisão, Deus retirou José da prisão. If you're okay with it, I'd like to go with God from now. E se você concordar comigo, eu gostaria de ficar do lado de Deus nesse momento. So I'm waiting for Him to release me from this prison. Então eu tenho esperado que Ele me liberte dessa prisão. So I haven't been to a human doctor for my voice for 24 years. Então fazem 24 anos que eu não procuro um médico humano para a questão da minha voz. I continue to seek Him every day for His healing. E eu continuo buscando o Senhor todos os dias pela cura. This injury launched me into the crisis of my life. E isso é o que me levou a entrar na crise da minha vida. God, why has this happened? Deus, por que isso aconteceu? Now, there are some people that say you shouldn't ask God why. Existem algumas pessoas que dizem que você não deve jamais perguntar por quê para Deus. I am not in that theological camp. E eu não sou parte deste campo teológico. I feel like this. Eu sinto-me assim. If Jesus can ask why, Se- I can too. Se Jesus pode perguntar para Deus por quê, então eu também posso. My God, Meu why Deus, have you meu forsaken me? Deus, por que me desamparaste? Actually, I think it's essential that you ask why. Na verdade, eu acho que é essencial que você pergunte o porquê. Because when you're asking why, you're pressing into purpose. Quando você faz para Deus a pergunta do porquê, você está pressionando por propósito. And I believe that God will take every tragedy that we surrender to Him, E eu acredito que Deus vai retirar Ele vai pegar qualquer tragédia que nós entregarmos a Ele. and will infuse it with divine purpose. E Ele vai preenchê-la com um propósito divino. Don't take the why question away from me, Não me remova o direito de falar por que, Deus. because it's the pursuit of God in the fire that has been life transforming for me. Porque para mim, o que transformou a minha vida foi a busca de Deus em meio ao fogo. And it's that crucible that has produced the books I've written. E isso foi crucial para produzir todos os livros que eu escrevi.
I know that when some people ask God why, they kind of whine and complain. Eu sei que às vezes as pessoas perguntam para Deus o porquê, mas é de uma maneira de reclamação, uma maneira de ficar chorando. And it's important to learn how to complain right. E é importante aprender como reclamar da maneira correta. Because if you complain right, He puts it in the Bible. Porque se você reclamar da maneira correta, Ele vai registrar na Bíblia. If you complain wrong, He kills you. Se você reclamar errado, Ele te mata. You'll want to learn how to complain right. É bom aprender a reclamar correto. And I'm going to tell you how. E eu vou falar para vocês como. Get in His face. Chega cara a cara com Ele. You can say almost anything to Him if you say it to His face. E você pode falar quase que qualquer coisa para Ele, desde que tu fale para a cara dele, no rosto dele. He just doesn't want you taking your complaint and then blabbing to other O people. que Ele não quer é que você pegue a sua reclamação e fique aí murmurando com os outros. So get in the face of God. Então vai para o rosto de Deus. A woman sent me a letter one time, Teve uma vez que uma mulher me mandou uma carta and it was obvious from her letter that she was in a lot of pain. e ficou óbvio na carta dela que ela estava passando por muita dor. And she was writing to me about the book of Job, E ela estava escrevendo para mim a respeito do livro de Jó. a man who suffered incredibly in the Bible. Um homem que sofreu de maneira incrível na Bíblia. And she asked me this question: E ela me fez tal pergunta: can you find a God of mercy in the book of Job? você consegue encontrar, Bob, um Deus de misericórdia no livro de Jó? I thought about it. Eu pensei a respeito da pergunta I dela, wrote her back. e aí eu respondi, escrevi para ela. I can't. E eu disse, eu acho que eu consigo sim. God could have left Job alone. Porque Deus podia ter abandonado Jó. Have your safe little world. Fique no seu mundinho seguro, Have your 10 wayward children. tenha os seus filhos e a sua família a forma que você quer. God loved Job enough to interrupt his life. Mas Deus amava Jó o suficiente para interromper com a vida dele. If God had never interrupted Job's life, Porque se Deus jamais tivesse interrompido, infiltrado na vida de Jó, launched him into a severe trial, e não tivesse transicionado ele para um tremendo desafio, we would have never heard of the man. nós nunca teríamos ouvido a respeito desse homem. But he has found his place in the great cloud of witnesses. Mas esse homem encontrou o seu lugar na grande nuvem de Because testemunhas. he endured in faith through his trial. Porque em fé ele perseverou em meio aos desafios. I'd like to talk about the great cloud of witnesses. Eu gostaria de falar dessa grande nuvem de testemunhas. I invite you to come with me to Hebrews chapter 12. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12. And as we pray, you're welcome to open your hands. E à medida que eu oro, fique à vontade se você quiser abrir suas mãos. Lord Jesus, thank you for the privilege of being together tonight. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite. We love being in your house together. Nós amamos estar juntos na sua casa. And we now ask for your grace to rest upon the preaching of the word. E nós te pedimos nessa hora que graça esteja sobre a pregação da tua palavra. Anoint Vinny to translate with clarity and power. Unja o Vini para traduzir com clareza e poder. And help every person hearing this message to receive the word of God into their heart. E ajude cada pessoa que está ouvindo esta mensagem para recebê-la no seu próprio coração. May our lives be changed because of the power of your word. We ask. E que as nossas vidas sejam transformadas por causa do poder que habita, que existe na tua palavra. No nome de Jesus. Hebrews 12 verse 1. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Capítulo 12, versículo 1 de Hebreus. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. The writer is referring to chapter 11.
O autor de Hebreus aqui está se referindo ao capítulo 11. In Hebrews 11, we have some of the heroes of our faith mentioned. Em Hebreus 11 nós vemos a menção de alguns dos nossos heróis da fé: Moisés, Davi and others. e alguns outros. And the writer calls them a great cloud of witnesses. E o autor de Hebreus chama eles de uma grande nuvem de testemunhas. I used to think that the great cloud of witnesses were the saints that have gone before. Eu achava que a grande nuvem de testemunha eram todos os cristãos que tiveram vivido antes, Leaning over the balconies of heaven. aqueles que estavam se apoiando um pouquinho à frente da varanda do céu To us, e estivessem dizendo a nós: we're watching you. nós estamos de olho em vocês, hein? But now I realize Mas daí eu entendi, they're not witnesses to our lives. estes não são homens que testemunham a respeito da nossa vida, Witnesses to the grace of God. eles são testemunhas da graça de Deus. Their lives are a living testimony to the faithfulness of A God. vida deles é um testemunho vivo à fidelidade de Deus. With the story of their lives, they now declare to us tonight, E com a história da vida deles, hoje à noite eles declaram para nós: everything was against me. tudo foi contra mim, I went through fire. eu passei pelo fogo, God was silent. Deus ficou silencioso, The promises of God weren't working. as promessas de Deus não estão dando I certo. didn't know what was going to happen, Eu não sabia o que ia acontecer, but I held to His hand. mas eu segurei na mão I dele, stayed in His word. eu permaneci na sua palavra Gave Him my love. e eu dei para ele o meu amor. Now at the end of E my agora, story, no fim da minha I história, declare to eu every declaro a todas as gerações: He is a good God. Ele é um bom He Deus, is a faithful Ele é um God. Deus fiel, He finishes Ele what He termina o starts. que começa, You can e você trust with pode your life. confiar a Ele sua vida. I E want eu my quero place o meu in lugar that nesta nuvem também. I want a place at the end of my day Eu quero um lugar no final dos meus dias, when I can declare to every generation with the story of my e life. quando eu puder declarar a todas as gerações com a história da minha vida, I couldn't see my way. eu consegui permanecer no meu caminho. O céu ficou silencioso, Nothing was working, nada estava dando certo, but I stayed in mas eu permaneci na sua palavra, I stayed in prayer. eu permaneci no lugar da oração, Gave Him my love. eu dei a Ele o meu amor, I held to His promise. eu segurei nas promessas dele. Now at the end E of agora, my day, no fim dos meus dias, declare with the eu story declaro of my life, com a história da minha He vida: is good. Ele é bom, He is faithful. Ele é fiel, He fulfills Ele His cumpre word. suas palavras Finishes e Ele what He termina o starts. que Ele começa. You E can vocês trust Him podem with confiar your heart. o seu coração a Ele. And the scripture calls it a great cloud of witnesses. E a palavra chama estes de uma grande nuvem de testemunho. That word great is a numeric word. Essa palavra grande é uma palavra numérica. It means great in number. Significa grande em números. In other words, the cloud of witnesses is not some elite group of superheroes. Em outras palavras, a grande nuvem não se trata de um grupo seleto de elites e heróis. It's comprised of millions of believers. Nesta nuvem existem milhões de cristãos. There's a place in that cloud for you. E tem um lugar nessa nuvem para você. Never let go Jamais until you abra mão stand in até the great que cloud. você esteja de pé diante da grande nuvem de testemunhas. Verse 2. Versículo 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Fica fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. If I was to translate that verse verbatim from the original, Se eu tivesse que traduzir este versículo aqui, direto do original, it says this: ele diria o seguinte: the author and finisher of faith. o autor e o consumador de fé, ou da fé.
Jesus is the author of faith. Jesus, ele é o autor da fé. He's the originator of faith. Ele é nele que originou fé. Designed and conceived. Foi ele quem fez o design, foi ele que concebeu fé. He created this thing we Ele call faith. criou isso que nós chamamos de fé. He designed its binary code. Ele fez todo o código binário do que nós chamamos de fé. So if you want more faith, Então, se você quer mais fé, go to the man who made it. vá para o homem que a criou. He's the creator of faith. Ele é o criador da He fé. will start you into faith. Ele dará início a você em fé. Grow your faith. Ele fará com que sua fé cresça. He will complete your E ele completará a sua faith. fé. The author Ele é o and autor finisher. e o consumador de fé. The English Bible uses the word author. A palavra em inglês usa a Bíblia em inglês usa a palavra autor. And tonight I would like to speak about Jesus, the author. E essa noite eu gostaria de falar a respeito de Jesus, o autor. He's the author of faith. Ele é o autor da The fé. author of our salvation. Ele é o autor da nossa He's the author salvação. of world Ele é o history. autor da história do He's the mundo. author of Ele é o scripture. autor das escrituras. The author Ele of your é o story. autor da sua história. I want to brag tonight on Jesus. Eu quero the nessa author. noite falar muito bem deste Jesus que é o autor. Come with me now to the book of Revelation. Vamos comigo para o livro de Apocalipse. Revelation chapter 1. Apocalipse, capítulo 1. Jesus comes to John in one of the most powerful encounters anyone has ever had with Jesus. Jesus se apresenta a João tendo um dos maiores encontros mais poderosos que alguém poderia ter. And the very first words out of Jesus' mouth are found in verse 8. E as primeiras palavras que saem da boca de Jesus se encontram no versículo 8. I am the Alpha and Omega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Come down to verse 11, you're going to find it again. E quando você for para o versículo 11, você encontrará de novo. I am the Alpha and the Omega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Then when you come to the end of the book of Revelation, E quando você chega no final do livro de he's Apocalipse, going to say it 2 more times again. ele vai dizer mais 2 vezes. A total of 4 times in this book. Um total de 4 vezes neste Jesus livro. says to John, Jesus disse a João: I am Eu sou the Alpha o Alfa and the Omega. e o Ômega. There's O something Ômega. important about it. E há algo importante a ser considerado aqui. He's speaking to John in the Greek language. Ele está falando com João na língua grega. In the Greek language, Alpha is the first letter of the alphabet. E na língua grega, alfa é a primeira letra do alfabeto Omega is the last letter of e the o alphabet. ômega a última letra do alfabeto. If he had been speaking to John in Hebrew, Se ele estivesse falando com João em hebraico, he probably would have said, I am the Aleph and the Tav. ele teria dito para ele: Eu sou o Aleph e eu sou o Tava. If he had been speaking to John in Russian, Se ele falasse com João em russo, he probably would have said, I am the Ah and the Ya. ele talvez diria: Eu sou o A e eu sou o If Ya. he had been speaking to John in Chinese, Se ele falasse com João em chinês, I don't know what he would have said. eu não sei o que ele teria dito. If he had been speaking to John in Portuguese, Se ele falasse com João em português, he probably would have said, I am the A and the Z. ele diria provavelmente: Eu sou o A e o Z. In other words, I'm the first letter of your Em outras palavras, eu sou a primeira letra do seu alfabeto last letter of your e eu sou a última letra do seu In my alfabeto. implication, I'm every letter in between. E, na verdade, eu sou todas as letras de todo esse alfabeto, As the Alpha and Omega, como o alfa e o ômega. Jesus is the very Jesus stuff that comprises Ele é os próprios elementos que criam o que nós chamamos de palavra. the living word. Ele é a palavra viva. Furthermore, as the Alpha and Omega, Além disso, como alfa e ômega, he is the arranging of those words ele into é sentences. o arranjamento, a organização de tais palavras, de tais letras em palavras. Because he is the truth.
porque Ele é a verdade. Furthermore, as the Alpha Além and the disso, como Alfa e Ômega, Omega, Jesus is the stringing together of those Jesus, sentences. Ele é as linhas compostas destas frases e palavras que foram escritas, Because he is the author. porque Ele é o autor. So when Jesus comes to John as the Alpha and Omega, Então, quando Jesus vem para João como Alfa e Ômega, he is visiting him as the author. Ele está visitando ele como o autor. John, pay attention. João, presta atenção. Coming to you as the Eu venho a você como o autor. And what a book he is about to E write. que livro ele estava prestes a escrever The ali? book of Revelation. O livro de Apocalipse, ou o livro de revelação. And this is going to have implications for John's story as well. E isso vai haver uma implicância para a história de João também. At the time, John is in his 90s, Mais ou menos nesse tempo, João estava por volta dos seus 90 and he's anos. a prisoner on a Roman island called Patmos. E ele era um prisioneiro em uma prisão romana que estava na ilha de Patmos. It was a prison island. Era uma ilha que era um presídio. It was a rock in the middle of the ocean, Era uma grande rocha no meio do oceano. and the Romans would just drop you off. E os romanos te largariam lá. No dormitory, no cafeteria, Sem dormitório, sem cafeteria, just a rock. somente uma pedra. I don't think John was enjoying his accommodations. Eu não acho que João estava curtindo muito a sua acomodação, a sua estadia lá. Furthermore, Além he's in his disso, 90s. ele tem 90 anos. Now, I turned 60 this year. Eu tô fazendo 60 anos. Pastor Marcio, I'm going to tell you what it's like when you get to be 60. E pastor Márcio, eu vou te dizer o que acontece nos 60 anos. Are you ready for this? Você está pronto para isso? When you get to be 60, Quando você chega na casa dos 60, you get the funkiest things happening in as your coisas body. mais estranhas começam a acontecer no seu I've corpo. got stuff here. Tem coisa crescendo Here, aqui, here, aqui, here. aqui. There's times that my body just goes 60, 60. Às vezes o meu corpo fica 60. gritando 60, 60, 60. I can't imagine if I ever make it to my E eu não 90s, consigo nem imaginar se eu conseguir chegar aos 90. how my body will be talking to me. Como que o meu corpo vai estar falando comigo? I'm telling you, John's body is talking to him. E quero que vocês entendam, o corpo de João estava falando com ele já. I put myself in John's shoes. E eu me coloco no lugar de João. If I was in my 90s and a prisoner, Se eu tivesse com 90 anos e fosse um prisioneiro, I'd be like this. eu provavelmente seria assim. Jesus, here I come. Jesus, eis-me aqui. I have fought the fight. Eu lutei a batalha. It's time for another generation to pick up the baton. É hora de uma nova geração pegar o bastão. I'm coming home. Eu estou chegando na minha casa. Jesus comes to John in his 90s. E Jesus vem a João nos seus 90 anos. Basically says to E him, basicamente diz para ele: fasten your seatbelt. aperta o cinto. I'm about to write. Eu estou a chapter in prestes your a story. escrever um novo capítulo com a sua história. There is no indication in Scripture that up till this time God has ever used John in a prophetic ministry. E não há indicação até este momento da história bíblica que Deus tivera usado João alguma vez na história And he profética. comes to John in his 90s. E ele vem para usar João nos seus 90 Not only anos. are you going to prophesy, E ele diz: você não somente profetizará, prophesy to nations. mas você profetizará a nações. Você profetizará a gerações. Not only am I giving Você you a new não chapter só receberá um novo capítulo dessa história, about to mas eu give estou you prestes your best. a te dar o seu melhor capítulo.
never too old for Jesus. Você nunca está velho demais para que Jesus escreva um novo capítulo na sua vida. At 60, I like that. E eu, chegando nos 60, eu gosto disso. Okay, Lord, I understand it. Ok, Senhor, eu entendi. You're writing a story with my life. O Senhor está escrevendo uma história com a minha vida. But just because I know that Mas só porque eu já sei disso, does not mean that I automatically get every chapter. não significa que eu automaticamente entendo todos os capítulos. I'm persuaded there are believers that are going to be in heaven. Eu acredito que vão ter cristãos que estarão no céu. Will have entire chapters missing from what E terão Jesus wanted capítulos inteiros faltando na sua história que Jesus quisera que fosse escrito. Because it's not enough that Jesus Christ lays hold of you. Porque to não write a é story o with. suficiente Jesus tomar posse de você para escrever uma história com a sua vida. Philippians 3:12. Filipenses 3:12. You must lay Vocês hold precisam of that for tomar which posse Christ has daquilo ability. pelo qual Cristo tomou posse de vós. Something inside of us Tem algo needs dentro to de get nós que violent. precisa que fique violento. Give me my Dê-me story. a minha história. I want every Eu quero chapter. todos os capítulos. I want the chapter Eu that quero I'm in right o capítulo em que eu estou vivendo agora. now. I especially Que eu especialmente quero aquele último capítulo. lay hold Tome of your story. posse da sua história. One of the reasons that God writes stories with our lives Um dos motivos pelo qual Deus escreve histórias com a nossa vida is because of the power that's on a good story. é por causa do poder que existe numa boa história. I'll illustrate that from the life of Paul. Eu vou ilustrar isso olhando para a vida de Paulo. The power of story. O poder que existe numa história. Paul is on his way to Damascus, Paulo está a caminho de Damascus and it's almost as though God thinks in his heart like this. e é como se Deus pensasse no seu coração desta forma: Paul, buckle up. I'm about to give you a good story. Paulo, aperta os cintos, eu estou prestes a te dar uma boa história. Knocks him to the ground, Derruba ele no chão, blinds him, cega-o, interrogates him, interroga-o, commissions him to the nation, o comissiona às nações, heals him. cura-o. The whole story is A história so toda dramatic. é tão dramática. And when you follow Paul's journey, E quando in the book of você Acts, segue a história, a jornada de Paulo no livro de Atos, is always telling his Damascus você vê que ele sempre conta a história do caminho de Damasco, over and over. vez após vez. Paul, Paulo, why do you keep on telling por que this você story? continua contando essa história? Answer: Resposta: there's power. on a good existe story. poder numa boa história. Paul's Damascus Road story had A história do caminho de Damasco tinha um certo poder nela, that when he told that story, que quando ele contava essa história, people who could not get a grip pessoas on the que não conseguiam entender o reino de Deus found something in Paul's story viam they could get a grip on. algo na vida de Paulo, na história dele, com o qual eles se familiarizavam Were able to e conseguiam into their destiny. entrar no seu destino. That's why God gives you. Por isso que Deus te dá histórias. When you tell your story, Quando você conta a sua história, other people find outras pessoas themselves in your se story, encontram na sua história. and it gives them E dá para something eles to get a grip on. algo onde eles possam se apoiar, So they can descansar. enter E eles into their conseguem divine destiny. entrar no seu destino profético. Jesus, would you give us Jesus, in Brazil daria-nos tu, aqui no Brasil, men and women homens e who mulheres have a que têm Damascus caliber uma story, história do calibre da história de Damasco. kind of story that O tipo de has história power, que tem poder nela, so that when para they que tell their story, quando eles contarem sua história, other people outras can get a pessoas grip. consigam se encontrar e entender o reino de Deus. Whenever Paul got in front
real tough crowd, Sempre que Paulo estava diante de um público muito duro, he would pull out his Damascus ele Road ia story, lá e buscava a sua história do caminho de Damasco, because that story had power. porque tinha poder naquela história. Something I've learned about how God writes stories. Algo que eu aprendi com a forma com que Deus escreve histórias, He rarely writes short stories. ele raramente escreve histórias curtas. He's not interested in these little tiny stories. Ele não está interessado nessas pequenas, minúsculas histórias. God writes stories. Deus escreve histórias com a nossa vida. He's not interested in some boom, bam, flash in the Ele não pan. está interessado em um big, bang, flash de uma história. He's too good of an author. Ele é um autor bom demais para aceitar só isso. He knows how to Ele write sabe a good story. como escrever uma boa história. He's gonna put some suspense into E your ele story. vai colocar suspense na sua história. He's gonna put some intrigue Ele into vai your colocar intrigas na sua história. adventure into Vai your story. colocar aventura na sua história. Romance Vai into your colocar story. romance na sua So história. by the time it's over, Para you que come through na hora que você acabe essa história, lovesick for você tenha saído dela apaixonado por Jesus Cristo. He writes good Ele escreve stories. boas histórias. He's the Alpha Ele é and o alfa e o ômega. So I'm like, okay, God, you're writing a story with my life. E eu digo, Can we get on with this? tá bom, Deus, você está escrevendo uma história com a minha vida, vamos acelerar um pouquinho essa história. And sometimes when God is writing one of these stories, E quando Deus está escrevendo essas histórias, he's like trying to build a plot. é como se ele estivesse tentando criar um clímax nessa história. He's really into drama. E Deus gosta muito de drama. He's the king of drama. Ele é o rei do drama. And sometimes he's like, not enough drama yet. E às vezes ele diz pra gente, eu acho que não tem drama suficiente nessa história. And he'll drag the thing out. E ele to vai make it more ficar dramatic. arrastando uma história para deixá-la mais dramática. Like you remember the time that Peter's in prison. Você lembra do momento que Pedro está na prisão? One day, 2 days, Um dia, 3 2 days. dias, 3 dias. And God totally plans on E delivering Deus you. planejou totalmente fazer exatamente assim. But God waits until the night before he's going to be Deus killed. espera até a noite que antecedia a morte dele. God, why do you wait till the last minute? Deus, por que você espera até o último momento? For the drama. Mais drama. How about the time that they send an email to Jesus? E na hora que eles mandam um e-mail para Jesus Your friend Lazarus is sick. e dizem para ele, seu amigo Lázaro está doente. Well, actually, by the time the message gets to Jesus, Na verdade, até o momento que a mensagem chega a Jesus, Lazarus has already died. Lázaro já está morto. And Jesus knows it. E Jesus sabe. And so he decides to spend 2 more days where he is. Aí ele decide passar mais 2 dias onde ele estava. Because Jesus is just into drama. Porque Jesus gosta de drama. You know, y'all have seen so many healings. Vocês já viram tanta cura? I don't want to just do another healing. Eu não quero fazer só mais uma cura aqui. Let's do a resurrection. Vamos fazer uma ressurreição aqui. But I don't want a 2-day Mas resurrection. eu não quero uma de 2 dias. I want a 4-day Eu dead quero uma body. de um corpo morto há 4 dias. He's just into the drama. Ele gosta de drama. And so I'd like to talk about that portion of our story. E eu gostaria então de falar daquela porção da nossa história. When God is creating the drama De quando Deus está criando o drama.
And on his end, he's writing the thing. E no seu lado, com sua mão, está escrevendo tudo. But on our end, Mas nós aqui nothing is happening. estamos vendo que nada está acontecendo. So I'd like to speak about that portion of our story. Eu gostaria de when falar it feels like nothing is desta parte da nossa história, quando parece que nada está acontecendo. happening. Lord, am I even in a story? Senhor, será que eu ainda estou em uma história? And as I speak to that part of your E story, aí eu quero falar a respeito desta parte da sua história. I want to illustrate it with two people in the Bible, E eu gostaria de ilustrá-la com duas pessoas da Bíblia: Jacob Jacó and Abraham. e Irem. First of all, Jacob. Abraão. God takes Jacob's family of 70 from Canaan Deus pega a família de 70 pessoas de Canaã, and puts them in Egypt for coloca-os no Egito por centenas de anos. And you and I are kind of like, God, what were you E thinking? eu e você talvez pensamos: Deus, o que passava na sua cabeça para fazer isso? Those were not 400 happy years. Não foram 400 anos felizes de Egito. They were 400 miserable. Foram 400 anos miseráveis. Why would you do Por this? que você faria Jacob's isso family? com a família de Jacó? I'd like to answer that E eu question. gostaria de responder essa pergunta. Back in those days, the number one killer of human population was war. Naqueles tempos, o fator de morte número 1 na terra eram guerras. And I imagine the Lord thinking in his heart, E eu imaginava Deus pensando no seu coração: Jacob, if I leave you and your little family of 70 up in Canaan, Jacó, se eu deixar sua família e esses 70 que andam com vocês lá em Canaã, over the decades, you are going to be constantly bombarded. ao longo with das warfare. décadas, vocês serão constantemente bombardeados com ataques. Your population base E sua is gonna be população vai ser constantly constantemente diminuída. and you will never E você gain the nunca population ganhará you a need população que você as a precisa como família, to take the para que whole vocês possam tomar posse de toda a terra. earth. So Jacob, Então, let me do you Jacó, a favor. deixa eu te fazer um favor. Let me put you in captivity. Deixa eu colocar você em cativeiro. And now Jacob's little E agora, family of 70 a pequena is in família de Jacó, de captivity 70 in Egypt pessoas, for está some em 400. cativeiro no Egito por 400 anos. What are you? O que é que você estava pensando, Deus? Now Jacob's E agora a family família de Jacó is being protected está sendo by protegida the armies of Egypt, pelos exércitos do Egito. the strongest military on the O planet. poder militar mais forte do planeta. And for 400 E years, por 400 anos, Egypt took all Egito the hits. levava todas as pancadas. And Jacob's little E Jacó family e sua just pequena kept família continuava a crescer. growing. Listen, for Escutem, 400 years, 400 anos, the family as of Jacob famílias de Jacó não sofreram a single uma só casualidade, uma só morte à guerra. they just kept growing. Eles continuavam a crescer. They grew so Eles cresceram so tanto, fast tão rápido, that by the time they came out of Egypt, que na hora que eles saíram do Egito, they actually rivaled eles, the na population verdade, of Egypt. criaram uma própria disputa entre os egípcios. No momento que eles saem de lá, So high, eles são tão they grandes, were able to enter their capazes de entrar na terra prometida, tomar sua promessa, habit their promise, habitar na sua terra prometida hold on. e segurar a sua promessa. God puts you into captivity Deus to te enlarge. coloca no cativeiro para que você cresça.
achava que você estava escrevendo uma história comigo. This is going nowhere. Isso aqui não está levando a lugar nenhum. And he just says, E aí ele diz: it's a time to get large. é hora de mudar. Grow in grace. Cresça em graça. Grow in the word. Cresça agora na palavra. Grow in intimacy. Cresça em intimidade. Grow in the knowledge of Christ. Cresça no conhecimento de Cristo. Cresça em fé. Grow in love. Cresça em amor. Grow in righteousness. Cresça em retidão. Grow in holiness. Cresça em santidade. Grow in meekness. Cresça em mansidão. Grow in good works. Cresça em boas obras. Use the time to Use get large. o tempo para crescer. You can say this to the person seated next to E you. você pode dizer isso para a pessoa sentada do seu lado. Never waste a good prison sentence. Nunca desperdice uma boa sentença de prisão. If God puts you in prison, Se Deus te colocar na prisão, use the time to get large. use este período, este tempo para crescer. Is it possible that you could get so large in this prison Será que é possível que você fique tão grande nessa prisão prison can no longer que a hold prisão não mais consiga conter you? você? Is it possible Será que é that you possível can que grow você so large in cresça captivity tanto nesse cativeiro that by the time que God no brings you momento em out, que Deus te tirar de lá, you are large enough to você take é your grande o promises suficiente para tomar sua promessa, habitar sua promessa e segurar sua promessa. That's Jacob. Este é Jacó. Now Abraham. Agora vamos falar de Abraão. Come with me please to Romans 4 verse 20. Vamos para Romanos 4, versículo 20. In the scripture, Paul is pointing to a 25-year period in Abraham's life. Nessa passagem, Deus está fazendo menção a um período de 25 anos da vida de Abraão. During which nothing was happening. Aparentemente nada estava acontecendo. When Abraham was 75, he had been promised a miracle baby. Mas quando Abraão tinha 75 anos, lhe foi prometido um bebê que seria um milagre. But turns out he's not going to get his miracle baby till he's 100. Mas o problema é que ele não vai receber o milagre desse nascimento até os seus 100 anos. 25 years of waiting on 25 anos de esperar em Deus. 25 years of 25 anos de happening. nada acontecendo. And it's this portion of Abraham's story E é esta porção da vida de Abraão is que referenced Paulo está fazendo in Romans 4 menção verse 20. no capítulo 4, versículo 20. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. The scripture says that during that 25-year waiting period, A palavra fala que durante esse período de espera de 25 anos, Abraham did not waver at the promise of God through unbelief. Abraão, ele não vacilou em incredulidade na promessa de Deus. And I'm wondering if they'd be willing to keep that scripture on the screen for us, please. Vocês podem manter, por favor, o versículo na tela, todas as telas por um momento? I appreciate that. Thank you. Obrigado. He did not waver at the promise for that Ele 25-year period. não duvidou da promessa durante 25 anos. Thanks. Just keep the scripture on the screen. Vamos mantê-la, esse versículo na tela. I just want to ask God one thing. E eu quero só fazer para Deus uma pergunta. Have you read the Bible? Eu pergunto, Deus, por algum acaso você leu a Bíblia? Because anybody that's read the Bible knows that's not true. Porque qualquer pessoa que leu a Bíblia sabe que isso aqui não é verdade. Has anybody in the room read the book of Genesis? Alguém que está na sala já leu o livro de Gênesis? Has anyone here read the story of Abraham? Alguém aqui leu a história de Abraão? Then you know that's not true. Se você leu, você sabe que isso aqui não é verdade. If anybody wavered, it was Abraham. Se tem alguém que duvidou, esse foi Abraão. The God
was a wishy-washy. O cara era um sobe e desce, era um dia bom, um dia ruim. Roller coaster. Ele era uma montanha russa que subia e descia. Not only did Abraham waver, Ele não somente duvidou, vacilou, he perfected the art. mas ele se tornou perfeito nessa arte de duvidar. He was a professional waverer. Ele era um vacilão perfeito. How about the time that he and his wife put their heads together? Você lembra do momento que eles então juntam seus mãos? You know, it does seem like God's having a hard time delivering on that promise. E talvez eles ali conversando dizem: olha, parece que Deus está tendo um pouco de dificuldade para entregar a promessa. Probably use a little bit of help Eu on acho his que end. Deus poderia usar um pouco de ajuda na entrega dessa promessa. And we end up with Ishmael. E aí a gente vê Ismael. He did not waver at the Ele promise não of God. duvidou em relação à promessa de Deus. Give me a break. Ah, fala sério. We've got the baby. Nós temos um bebê para provar isso. How about the time that Abraham says to his wife, E na hora que Abraão diz para sua esposa: sweetheart, querida, I want you to tell the man that you're my sister. eu queria que você falasse para aquele homem que você é minha irmã. Because if the man knows Porque you're se my o wife, homem souber que você é minha esposa, he'll kill ele me vai me so he matar can have you. para poder ficar contigo. Babe, save my life. Querida, salva minha vida. Tell the man you're my Fala sister. para o homem que você é minha irmã. Abraham pulled that stunt twice. Abraão fez essa façanha 2 vezes. And the Holy Spirit has the nerve to say E to o us, Espírito Santo tem a coragem de falar para a gente hoje à noite he did not waver at the que ele promise não of God duvidou through da promessa de Deus em but was incredulidade, strengthened in faith. mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. The Holy Spirit testifies O Espírito Santo testifica, that from the time he was 75 mas to do the momento time em que ele tinha 75 até 100 anos, he was strengthened in faith. ele foi fortalecido em The fé. Holy Spirit testifies O Espírito Santo testifica from the time he got the promise que do momento em que ele recebe a promessa until the time he got the breakthrough, até o momento do romper, he was strengthened. ele foi fortalecido em fé. The Holy Spirit O testifies. Espírito Santo testifica. Now hear it this way. Agora, escutem desta forma: The longer the que answer was quanto delayed, mais demorava a resposta, the stronger his faith got. mais forte sua fé ficava. The longer heaven was silent, Quanto mais silencioso permanecia o céu, the more Abraham. mais Abraão acreditava em Deus pelo seu milagre. This is supernatural. Isso é sobrenatural. This is how I chart the verse. E eu leio o versículo desta forma: He was strengthened in ele foi fortalecido em fé, dando glória a Deus. He was in Ele estava em uma montanha russa santa, But every time he mas went into cada vez que ele descia, he would lay hold of ele segurava na promessa. God gave that Deus to me. deu That isso was para the mim. voice of God. Foi a voz de Deus. Every one E of para these, cada um destes, ele subia novamente em fé, tomava posse da promessa. and God E Deus wasn't thrown off by não this, ficava nem um pouco surpreso com because isso, God wasn't porque looking at Deus não this. estava olhando para isso, Deus estava olhando para isso. God goes, E Deus diz: got more faith. você tem mais fé hoje. God goes, Deus "You've diz: got more faith at você tem mais fé com 100 anos do que quando você tinha com 75. I call Eu chamo isso not wavering, de não vacilar, because God's not looking porque at your Deus ups não and está downs. olhando para o seu sobe e desce, para o seu dia bom e ruim. Ele está olhando pela toda a sua trajetória. Listen, Escutem, God
God does not measure your spiritual Deus journey in não days. mede a sua jornada espiritual assim. Good day, bad day. Dia bom, dia ruim. He doesn't even pay Ele attention. nem presta atenção a God's isso. not even measuring your Deus não spiritual está nem medindo a sua good week, bad vida week. espiritual com semana boa, semana ruim. Seja o que for, He's not even measuring Ele your nem spiritual mede journey in sua days. jornada espiritual com meses. Mês bom, mês He ruim. doesn't even pay attention. Ele nem presta atenção. Listen carefully. Escutem com atenção. God Deus measures mede your journey sua jornada in years. em anos. The question in the A heart of pergunta God no is not, coração de Deus are you é: having a good day? não é se você está tendo um dia The bom. question in the A heart of God is pergunta no coração de Deus é: where will you onde be é this que time você next estará nesse mesmo tempo, nesse mesmo dia, ano que vem? Onde é que você estará daqui 5 anos? Onde é que você estará, minha irmã, em 10 anos? Meu irmão, onde é que você estará em 15 anos? tell you where I'm gonna be in 50 Eu quero dizer para vocês onde eu vou estar em 15 anos. Pela graça de Deus, growing in faith, crescendo em fé, growing in crescendo em amor, growing in the crescendo na palavra, crescendo em entendimento, crescendo em sabedoria, crescendo em retidão, crescendo em santidade. using Eu estou usando esse tempo para crescer. and I'm probably the biggest roller E eu sou coaster in the provavelmente a maior montanha-russa nesse lugar. I'm just telling you the truth. E eu estou falando a verdade para vocês. Before this happened, Antes disso acontecer comigo, I was like this. eu era assim. When this happened to Quando me, isso aconteceu comigo, my soul started minha going alma começou a ir para todo lado. and I've decided E eu decidi pay it no more attention. que eu não mais prestaria atenção. In fact, Na verdade, don't even ask me what kind of a day I'm having. nem me pergunte que tipo de dia eu estou tendo. I don't care. Eu não estou nem aí. If you want to ask me a question, Se você quiser me fazer uma pergunta, ask me this. me pergunte o seguinte: Bob, where will you be this time Bob, next year? onde você estará neste exato momento daqui a um ano? I'll answer that question. Eu responderei essa pergunta Between now and entre next August, agora e agosto do ano que vem. I'll probably have a Eu provavelmente whole lot of terei this. muito disso. But come check on me Mas next August. vem dar uma olhada como eu estou agosto que I'll be vem. strengthened Eu vou estar mais forte em fé, mais forte em amor, mais forte na palavra, mais forte em Cristo. Eu estou crescendo. Somebody says, well, Alguém diz, Bob, the reason you're not healed o motivo pelo qual você ainda não foi curado because you don't have enough é faith. porque você não tem fé suficiente. And I'm like, E eu falo, well, of course I don't have enough. claro que eu não tenho fé suficiente. Whoever had enough faith? Quem é que um dia teve o suficiente de fé? But I've got Mas more eu than I tenho used mais to, do que eu tinha, because I'm being porque eu strengthened estou in sendo faith. fortalecido em fé. But I don't Mas have as much eu as I'm não going tenho to, o tanto quanto eu vou ter, because I'm being porque strengthened. eu estou sendo fortalecido em fé. And one of the reasons that I'm talking E um dos about motivos this pelo qual eu estou falando assim nessa is noite because the accuser é porque o uses this acusador against us. usa isso contra nós. He'll say things like E this. ele vai dizer coisas tipo assim: God was going to write a story Deus with your life, ia escrever uma história com sua vida, but you are Mas você- such a mess. tá uma bagunça inteira. Up and down. Sobe, desce, inconsistente. E suas emoções You Você have disqualified se desqualificou a si mesmo da história. Listen, Escutem, it's not this. não that é disqualifies isto aqui que desqualifica você. It's if you give É se você desistir disto. I will
eu jamais let go permitirei, my story. abrirei mão da minha história. Been apprehended Eu fui apreendido pelo Alfa e o Ômega. Ele tomou posse da minha vida para escrever uma história com a minha vida, e eu vou tomar posse of that daquilo pelo qual Cristo tomou posse de mim. Eu estou no meio dessa história e vou até o fim. That's my message. Essa é a minha mensagem nessa I noite. simply am saying to you in the Holy Eu estou simplesmente lhes dizendo no Espírito Santo: in the permaneçam na história. your life A sua vida está sendo formada, construída consummate author. pelo consumador, que é um autor, Really good at this. e ele é muito bom nisso. He's the Alpha Ele é and o Omega. alfa e o ômega. Ele sabe como começar você com fé. Ele sabe como te dar crescimento na fé. Ele sabe como terminar, consumar a fé. E ele está escrevendo Damascus uma história com o calibre de Damascus na sua vida. O tipo de história that have que tem poder sobre so si, that when you tell para que quando você contar a sua história, another generation uma outra geração encontrará algo nela onde eles podem segurar firme. the scripture calls A palavra nos chama living epistles. de epístolas vivas. 2 Corinthians 3 verse 3. 2 Coríntios 3, versículo 3. If you are Se você é uma epístola viva de Jesus Cristo, if Jesus is se Jesus está escrevendo uma história com sua vida, I invite you to stand. eu te convido a ficar de pé. I want to ask a question. Eu gostaria de fazer uma pergunta. I wonder if there's anyone in this meeting tonight Eu gostaria de saber se tem qualquer pessoa aqui à noite, nessa noite, you have not surrendered your story to Jesus. e você talvez ainda não entregou a sua história para Jesus Cristo. Maybe at one time you did, Talvez você tenha feito algum momento, and maybe you have walked away from the e Lord, talvez você desviou-se do Senhor. or maybe you have never given Ou your talvez life to Jesus. você nunca teve um dia em que deu sua vida para Jesus. But tonight, the Lord is speaking. Mas nessa noite o Senhor está falando com você. The Holy Spirit is O Espírito Santo está aí, movendo no seu coração. even in the worship service E mesmo tonight. durante o louvor nessa noite, o seu coração estava queimando. And you know E você sabe you are in que this você meeting tonight está aqui à noite, nessa reunião, divine. por causa de um propósito divino. It's time E é hora to give your de life dar a sua vida de volta a Jesus Cristo. É hora to present de apresentar a sua história a Jesus say e dizer: I'm yours. eu sou teu. Alpha and Omega. Alfa e ômega, Take my life. pega a minha vida, Write my story. escreva a minha história. I give it to Eu you entrego a ti nessa noite. while everyone is watching. Bom, enquanto todos assistem, nos veem, Invite you eu quero te to pedir make a public para fazer statement to uma Jesus declaração pública a Jesus Cristo. while everyone watching. Enquanto todos veem, I invite you to come and eu gostaria stand que você viesse aqui na frente, from all the way in the back. lá de trás até aqui. It's a long walk up. É uma caminhada bem longa essa, Everyone is watching. e todo mundo está vendo. But you Mas have an appointment você tonight. tem um encontro nessa noite com Jesus Cristo. And you when I come and E stand você quer vir e ficar aqui e dar a sua vida to the Alpha
ao Alfa e o Ômega. This is your moment. Este é o seu momento. I invite you to E eu quero te convidar, junta sua coragem make the long e faça essa caminhada longa até aqui na frente. come. Vem, The Alpha and Omega o Alfa is e o Ômega inviting you tonight. está te convidando nessa noite. Come and join our sister here Vem e se junta à nossa irmã que já está aqui. from across this auditorium. Por todo esse auditório, This is your moment, este é o seu momento. and you know it. E você sabe disso. Jesus is calling. Jesus está te chamando agora mesmo. Come, Vem, come join these sisters. vem e se junte às nossas irmãs aqui. Come. Vem. They're coming. Eles estão vindo. They're still coming. Join them. Eles ainda estão vindo. Junte-se a eles. Tonight is a night of Hoje à salvation. noite é uma noite de entrega para você. Jesus will change Jesus the vai trajectory of your mudar o trajeto da sua vida. and he will write a fabulous E Ele story. vai escrever uma história fabulosa com a sua vida. I'd like someone to come and stand with each of these. Eu gostaria que alguém da liderança do time viesse e orássemos juntos I com essas invite the pessoas. whole congregation to pray this prayer. Eu convido que toda a igreja ore essa oração comigo. Vamos orar com eles. Lord Jesus, Senhor Jesus, I present my life to you tonight. eu apresento a minha vida a você nessa noite. I repent of living my own way. Eu me arrependo de ter vivido da minha própria forma. And tonight I turn to you, Lord Jesus. E nessa noite eu me volto a Ti, Senhor Jesus. You have drawn my heart to this moment. Você trouxe o meu coração até esse momento. And I say to you, E eu Alpha digo and a Ti, Omega, Alfa e Ômega, I am yours. eu sou Teu. Take my life. Pega a minha vida, Be my Lord. seja meu Senhor, Write my story. escreva a minha história, Strengthen my faith. fortalece a minha fé, Make me strong in you. faz-me forte, Make me a strong believer. faz-me alguém que acredita de verdade, Even though I may have ups and downs. mesmo que talvez eu tenha os altos e baixos. Carry me in your grace. Me carrega na sua graça And help me to overcome. e me ajude a vencer. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Someone is going to speak with you and pray with you right now. Alguém vai provavelmente vir orar com vocês e conversar um pouco com vocês. And while they're praying with these at the front, Enquanto eles oram aqui na frente com essas pessoas, I just want to speak to the rest of our eu gostaria de falar com o resto da nossa congregação. In just a moment, our worship ministry is going to lead us in a song. Em breve o time de louvor vai nos liderar em adoração And they are waiting with the music because of my voice. e eles simplesmente não estão tocando ainda por causa da minha voz. But tonight, there are some people that this message was for you. Mas nessa noite tem algumas pessoas aqui que sabem que essa história foi para você. Essa mensagem foi para você. The Holy Spirit has been speaking to E you. o Espírito Santo falou com você durante toda essa mensagem. And you have felt like you are so E você sente que você tem sido tão altos e baixos. and the enemy has used this E o against inimigo tem usado isso contra você. you. And tonight you E just nessa want to say noite to você Jesus, quer dizer a Jesus: Jesus, somehow Jesus, de alguma forma, I'm still here. eu ainda me encontro aqui. I'm still standing in Eu this ainda estou congregation. de pé nesta Your congregação. grace is still on my Sua graça ainda me I'm still sustenta. here. Eu ainda estou aqui. And I invite you to lift your E hand. eu te convido a levantar suas If mãos. this is you, Se é você, essa just pessoa, say, Jesus, e diga a Jesus: I'm still going to stand. eu ainda permanecerei aqui. There's somebody here tonight Tem alguém aqui nessa noite that when I spoke of laying
Christ has que quando eu falei de tomar posse daquilo pelo qual Cristo tomou posse de vós, that was you I was talking about. era com você que eu estava falando. There is something in your Existe heart algo no seu coração nessa that is noite saying, que está dizendo: I am gonna lay eu vou tomar posse my story. da minha história. Jesus, I want this Jesus, chapter that I'm in. eu quero este capítulo da minha história. Promises you've given, As promessas que o Senhor me deu, wrapping my eu fingers around estou your word. segurando firme na tua palavra. Eu estou segurando firme na tua promessa. Me Dê-me this chapter. este capítulo. There's somebody in a chapter right Tem alguém passando por um capítulo agora You mesmo don't even know where this thing is e going. você nem sabe onde essa história está te levando. Something inside of you Mas tonight algo dentro de você nessa noite está dizendo: give me this chapter. dê-me este capítulo. I invite you to live. E eu convido você a responder a ele. Heavenly Father, Senhor, I bless every person in this room eu abençoo cada pessoa nesta sala. as I offer this prayer. E enquanto eu faço essa oração, I think somebody just needs to lift their hands, eu acredito que tem pessoas que precisam levantar as suas clench their mãos fist, e fechar o seu pulso, o seu punho, como uma expressão diante do Senhor, I am laying, dizendo: eu estou tomando posse deste capítulo. Lord Jesus, Senhor Jesus, the chapter that I'm in right now, o capítulo que eu estou agora mesmo it's not finished, não terminou. and I don't know where it's going, E eu não sei para onde ele está indo, but I'm saying before you, mas eu estou dizendo diante de ti nesta noite: I am laying eu estou tomando posse deste capítulo. and I will never let go E eu não abrirei mão till you finish it. até que o Senhor termine. I'm staying in it. E eu permanecerei aqui durante toda a história. Lord Jesus, E eu te peço, Senhor Jesus, give me that dê-me last. aquele último capítulo. There is grace tonight in this room A graça nessa noite aqui nesta sala, for you to run your race, para que você corra a sua corrida, for you to stay para in que você permaneça nesta corrida finish what e você God has started termine o que Deus iniciou. and attain to the upward call of God. E tome posse do chamado da suprema vocação em Cristo. To put strength Deus into quer pôr força nas suas you pernas to run this para que você corra essa corrida until the day até o dia que você estiver diante da grande nuvem de testemunhas. our worship ministry. Agora, enquanto o time de louvor nos lidera nessa música, eu te convido, abre seu coração ao Senhor e declare: Espírito Santo, I'm staying eu vou continuar nesta corrida very. até o fim. God bless you. Deus abençoe vocês. Nosso Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados.